se inscreve no canal. Essenciais pro impeachment da Dilma, né? Creio que sim. Eu lembro que teve uma época que a população brasileira estava muito engajada nessa questão de lava-jato, né? De combate à corrupção. E hoje no Brasil, eu vejo muitos brasileiros entendendo que foi um erro, cara. Que a gente sofreu influência dos Estados Unidos, que os caras agiram diretamente para manipular as pessoas, para acontecer o que hoje eles chamam de golpe. O que você acha disso aí? Eu, como alguém que teve no processo, eu queria ver uma prova concreta, porque eu vi teorias. Aí você, para construir uma teoria, para justificar as coisas, por exemplo, a nossa parte na teoria conspiratória é que o MBL era financiado pelos irmãos Koch e que financiava uma ONG, que financiava o Students for Liberty, que o Kim uma vez fez live com ele, portanto, a gente estava atendendo ao interesse de magnatas da indústria de energia americana que queriam quebrar a Petrobras para depois comprar a Petrobras, que seria privatizada com a queda da... Essa era a teoria que a gente ouvia na época, era a parte que nos cabia nesse latifúndio. A outra é que o Moro era treinado pelos americanos, que a Lava Jato foi uma operação criada pelos americanos. Isso era. Cara, assim, eu já Moro é um agente infiltrado ali, né? Pensei nisso hoje. Tem uns documentos da Doge aí que foram liberados aí. Eu gostaria de ver assim uma prova concreta, porque assim, como eu já vi muitas teorias a meu respeito, e assim, as teorias dos donos do MBL, eu não consigo ver ninguém que tem uma prova concreta. Cadê o recebimento do dinheiro? Cadê o dinheiro gringo vindo pra gente? Cadê uma foto de uma reunião? Cadê a gente no pós-impeachment atendendo a esse interesse americano? Cadê? O governo Obama foi sucedido depois pelo governo Trump em 16. 17 o Trump assume, já no governo Temer. O Trump se liga ao Bolsonaro. Uma parte desses grupos de direita nos Estados Unidos, inclusive o movimento libertário, se juntam ao Trump. Então, se houvesse essa conexão, a gente estaria com o Trump apoiando eles junto com o Bolsonaro. E na verdade, a gente não, porque a gente não ficou com o Bolsonaro e nada. A tendência que as pessoas têm a criarem, vamos dizer, teorias que expliquem as coisas acaba reduzindo a complexidade da realidade. Tipo, a realidade não necessariamente é o que a teoria tenta fazer. Tipo, o impeachment só aconteceu porque os Estados Unidos quiseram e manipular. Cara, eu queria ver, eu queria mostrar assim, essas provas concretas, porque talvez, a não ser que o Temer tinha reuniões com eles, e aí, junto com o Cunha, eles jogaram com a Lava Jato, mas com a Lava Jato perseguindo eles, porque o Lava Jato começou a pegar o Cunha no meio. Então eles não combinaram o jogo ali. A não ser que foi um teatro muito bem construído, o que, honestamente, eu duvido, né? O Cunha não gostaria de ser preso nesse jogo, né? Esse jogo ele só se... muita gente ali... Falar que isso foi um plano específico deles pra... Os Estados Unidos ganharam pra caramba com a Lava Jato, né? Eu não sei dizer se os Estados Unidos ganharam com a Lava Jato. Não sei. Cara, a gente quebrou a maior indústria de construção civil, uma das maiores do mundo. Você tá falando o Odebrecht. O Odebrecht, e os Estados Unidos ganhou o que com isso? Cara, era concorrente direto dos caras. Cara, assim... Não? Eu tô te perguntando assim, aqui. são tantas... as ordens de magnitude do que é, por exemplo, a indústria de construção e investimento em infraestrutura nos Estados Unidos, comparado com o que a gente tem no Brasil. A coisa é tão dispar que imagina O Odebrecht prestava serviço pro mundo inteiro, né? O Odebrecht tinha uma outra obra nos Estados Unidos. No continente africano também. Mas, novamente, a gente tem um problema aqui de infraestrutura e formação bruta de capital aqui. Imaginar que isso faz frente lá... Ou que o Odebrecht tinha uma obra na Venezuela, em alguns países africanos, e que isso representava um problema geopolítico dos Estados Unidos, e portanto os Estados Unidos arquitetou um golpe de Estado porque empresas americanas estavam perdendo concorrências para eles. Eu acho que, sim, vamos dizer que é uma suposição um tanto quanto complexa para explicar um problema que, assim, vamos lá. A Lava Jato aconteceu, o Moro já veio de um outro escândalo, teve do Banestado que ele já participou. Houve durante as manifestações de 2013 uma descoberta do uso das redes sociais para a política, aquilo foi uma coisa muito nova. Isso é a parte que a gente pode falar o seguinte, isto pode ter um dedo em termos de soft power o americano no lance das revoluções coloridas. O fato das pessoas terem usado o celular como um instrumento de comunicação em massa para detonar revoluções. Você teve isso em todo lugar. Teve na Espanha, surgiu um partido chamado Podemos nisso. Você teve na Ucrânia, você teve Primavera Árabe. O uso das redes sociais para marcar manifestações. Na Árabe é foda.
Se quiser, assim, nesse ponto, assim, ó, tá bom, os Estados Unidos podem ter tido algum tipo de interferência aí. Eu não tenho prova nenhuma disso, tá? Eu só tô tentando, assim, ser um pouco mais... Tá. Nisso, sim. Agora, depois disso, aí a fundação do MBL, que ajudou a construir a lógica da manifestação que levou no impeachment, ela é completamente improvável. Completamente improvável. O modelo de manifestação que a gente tem hoje, que é o que funciona no impeachment, só surgiu porque eu fui nas manifestações de 2013 e eram manifestações que eram mais horizontais. Era o povo na rua, não tinha caminhão de som. E elas tinham múltiplas pautas, elas não davam em nada. Mas será que você não foi manipulado nessa hora? Fui. Sem você ver? Sei lá. Então, assim, porque assim, o que eu fiz? Meu irmão marcou uma manifestação porque quando a Dilma ganhou, meu irmão ficou puto, ele chorou e ele marcou uma manifestação numa página que a gente tinha de um candidato que a gente tocou, uma eleição em 2014. Ele ficou puto. Aí marcou. Aí na semana da manifestação eu falei, e se a gente fizer a manifestação sem ser 2013? E se a gente botar um caminhão de som? Mudou tudo, porque você tinha um ponto focal, um discurso e uma pauta. E aí a gente começou a dizer aquilo, impeachment. Não, porque o povo lá, quando você desce... Rolou financiamento pra fazer a manifestação? Nada, a gente, assim... Não teve grana do DEM, do Solidariedade, essa parada não rolou? Quem bancava o caminhão? Cara, um caminhão de som pequeno naquela época era R$3.500, assim. Você juntava com os amigos e você puxava. Você olhar o primeiro caminhão de som que a gente colocou, era um caminhão lá, Megasom, só depois fazer um orçamento com a Megasom Eventos. A mamãe falei tem grana. Ele nem tava nessa época, mas assim... Era você e o Rubinho? O Rubinho tava, meu irmão, já tinha o Kim. A gente se cotizou, levantou uma graninha, caminhão de som, aí umas faixas. E tem aquele elemento... As pessoas levam as próprias faixas. E tinha já a cultura de rua de 2013. As pessoas saíram na rua em 2013. A camisa verde e amarela surge em 2013. Então as pessoas foram nas ruas ali em 14, nessas primeiras, e ali foi criada uma fórmula, dali em diante. O que a gente fez que não tinha em 2013? Avisar a PM, data, horário, rota, com o responsável entregando RG. Eu sou o responsável. Então eu era o responsável ao Kim, na manifestação convocada. Então tem líder a manifestação. Em 2013 não tinha líder. 2, carro de som e pauta. Não era igual 2013. Você tinha uma verticalização. Você tinha uma hierarquia. 3, a pauta não poderia ser atrapalhada ou poluída por outras pautas. Em 2013 era... Um tava falando assim, fora Renan Calheiros, o outro viva o SUS, o outro não quero mais estádios, fora a Copa... Ali não, tinha uma galera que queria fazer intervenção militar, a gente ia na polícia e falava, isso aqui não é o tema da manifestação, eu quero proibir, eu vou entrar com uma liminar na justiça. E a gente entrou pra proibir a intervenção militar, a gente entrou com liminar pra falar, não vai. Então, era diferente. Se não fosse assim, talvez as manifestações não tivessem ficado aquela coisa gigante que ficaram em 2015, 2016, porque elas começaram a funcionar. Tanto que esse modelo virou o modelo atual do Bolsonaro, que são trios elétricos de carnaval. E é um modelo que acabou. Tanto que eu falo assim, esse modelo que a gente inaugurou, ele morreu. Acabou? Não funciona mais? Não funciona mais. É um comício de trio elétrico. Tanto que o Bolsonaro nem sequer tentou imaginar um modelo diferente. Ele só ficou fazendo o que a gente fazia naquela época. Que é um trio elétrico, ele fica lá em cima, faz discurso, as pessoas ficam de verde e amarelo embaixo. Mas acabou a liderança que leva essa galera lá? Não, porque não tem... Tipo assim, esse cara não me representa. Eu não vou ficar ali no sol pra ver esse cara falar. Também, mas enquanto modelo... Aquilo é estéril. Tipo, o que adianta eu botar hoje tanto... Naquela época, cara, as pessoas viam, os políticos em Brasília viam uma Paulista cheia de ponta a ponta. Se cagavam. E depois, quando o cara entendeu, cara, isso aqui é eleitor do Bolsonaro, o petista falou, esse cara não é meu eleitor, por que eu vou me preocupar? Aí um cara do Centrão, também não é meu eleitor, meu voto, sei lá, em Arapiraca. Eu compro meu voto, eu não preciso desse cara, não. Como uma vez um político da Bahia falou pro Kim, né? Rede, meu amigo, onde meu eleitor dorme, tá? Eu tô cagando pras redes. Não, eu conheço político que detesta ir em podcast, tipo assim, não vou de jeito nenhum, cara. Pra quê falar com essa galera? Eu compro meu voto ali e resolvo ali. Mas é muito louco, Renan. Assim, eu sei que você gosta de se distanciar dessas teorias de conspiração,
Mas, cara, a gente vê os Estados Unidos fazendo lobby no Brasil o tempo todo, há anos, documentos sendo liberados aí, tentaram cooptar o Brizola já, levaram o Lula para fazer um curso lá num sindicato nos Estados Unidos. Lula, gente da CIA. O Moro recebendo uma grana para ir para lá. Será que daqui a alguns anos a gente não vai ver que, tipo, rolou, velho? Rolou uma parada. Então, pode ser, assim, eu não vou... falar. É igual eu falar assim: existem ETs? Eu nunca vi. Não tenho nenhuma prova de nada, mas pode ser que apareçam e eu calhe a boca. Então, mas onde eu participei no processo, eu não vi nada disso. Eu vi interesses do Centrão. Eu vi, virando 2015 para 2016, o interesse dos setores produtivos. Eu até narro no livro, isso aqui não é segredo para ninguém. Eu fui na Confederação Nacional da Agricultura e falei: quero vocês aqui. Eu preciso de vocês, não da Fiesp, porque a Fiesp era o SCAF querendo concorrer depois e querendo dar uma de gostosão. E aí ele botou a Fiesp. A Fiesp não precisava ser verdade, só queria um pato pra se divulgar, que era uma campanha dele, era a marca dele. Mas quem virava jogo era a CNA, porque a CNA tem a Frente Parlamentar da Agricultura, que é ligada a ela, que tem voto. A Fiesp não tem voto pra porra nenhuma no Congresso. A CNA tinha. Então eu fui na CNA, e foi naquela virada de 15 para 16 que os setores produtivos entram. Se havia um americano ali, cara, eu não vi. Eu não vi. Se havia da parte do Temer, isso também não vi. Se havia da parte dos agentes do Cunha, acho difícil. Sim, se pintar, é igual que eu falei do ET, beleza. Tá, mas me fala uma coisa aqui então. Uma coisa que todo mundo conta aqui, que é uma máxima aqui, é que a história sempre é contada pelos vencedores. A história, né, que todo mundo conhece é a dos vencedores. E hoje a gente vê uma galera forte e batendo na Lava Jato, falando que lá foi a teoria do cabeleira, que foi uma intervenção de pessoas de outros países vindo aqui para acabar com o que o Brasil tinha. Essa é uma teoria muito forte que tem aqui hoje. Os líderes que estão lá foram diretamente afetados pela Lava Jato. Mesmo assim, eles venceram e estão lá de novo no poder. O que foi a Lava Jato, na verdade? Politicamente falando. Independente de qualquer situação, sim, sabe, sim, de política, você entende bem. O que foi a Lava Jato politicamente? Olha, a primeira coisa, assim, uma coisa que eu colocaria que é interessante a gente não pode subestimar a nossa própria capacidade de destruir as coisas que nós temos. Nós destruímos as nossas próprias coisas. Isso é uma merda. Estamos vendo agora Eduardo Bolsonaro trabalhando numa campanha chegar lá, 40% de apoio da população. Então, calma, assim, não duvide da nossa capacidade de autossabotagem. Mas dito isso, vamos pra Lava Jato e vamos pelo que eu sei da Lava Jato. Né? Novamente, eu nunca tive uma amizade com o Deltan, eu não gosto do Deltan Dallagnol. Eu nunca gostei tirando o pessoal da PF, que é um pessoal sério, eu nunca gostei dos procuradores lá do Paraná dele. Nunca gostei. Inclusive, só pra falar uma curiosidade, eles eram de esquerda e depois viraram de extrema direita. O Deltan é o maior caso disso. Tinha também um cara que tinha uma barbinha ali, nem lembro o nome dele. De esquerda, gostava da Marina Silva, e aí foram pra direita. O Moro eu já conversei mais, eu já tive uma relação melhor com ele. O que eu sei da operação, assim, se a gente for pegar o escândalo em si, que envolve o escândalo todo, existiu, tudo aquilo é verdadeiro. Isso aí não tem dúvida, né? Aquilo é inegavelmente verdadeiro. Havia um interesse americano em desmontar aquilo. Eu não sei se haveria ou não interesse americano. Eu vou entrar num campo de uma especulação. O que eu sei é que o escândalo era muito concreto e que a operação que envolvia essas empreiteiras e o centro dos principais partidos do Brasil, o PT à época, o MDB, aquilo movimentou a política brasileira para valer entre os anos de 2007 a 2012, 13. Aquilo era o centro nevrálgico da operação e que chegou inclusive na oposição, porque era um escândalo tão poderoso, era uma lógica, uma mecânica tão poderosa de corrupção que atingia todo mundo. Só uma curiosidade, não sei se estou me estendendo nisso, que esse assunto é fascinante. Em 2012 eu trabalhava, umas empresas que eu recuperava era de caldeiraria. E a gente fazia um niple metálico que ia numa mangueira que era vendida depois para uma empresa de fazer a plataforma para petróleo. Então, no meio, quando entrou a Graça Foster para tocar a Petrobras, ela segurou os pagamentos porque a Graça Foster viu roubalheira, mas viu demais roubalheira. E aí, do nada, eu comecei a tomar calote de uma empresa que eu fornecia.
E olha os comentários da empresa. Não, fica tranquilo, que o pessoal da Odebrecht, que é o cliente dos caras, lá na ponta, eles vão levar a mala lá e vão resolver. Então, a cadeia de produção, a roubalheira era tão institucionalizada que eu era, vamos dizer, o Tier 3, sei lá, Tier 2, Tier 3 na cadeia. Eu tava fazendo um nipple. E, mano, eu tava sabendo que... peça de rosca. Uma peça de rosca. É que é um baita... Gigante, não, eu imaginei. Um tamanho de uma sala, mas assim, enfim. Eu sabia que um sujeito ia levar uma mala de dinheiro lá na ponta. Por quê? Porque, não, fica tranquilo, os caras estão dando jeito. Porque era generalizado. Aquela roubalheira, ela era institucionalizada, generalizada, aberta pra todo mundo. Era o período do PAC também, então era muito... investimento e tal. Só que ali foi um surto de roubalheira insano. Daria merda. Eu cheguei a pensar na época que me chamaram de... Renan Comuna. Pô... Camarada. Renan Comuna. Não, eu vou falar que eu falei, me deram bronca. Ué, eu acho que assim, o Marcelo Odebrecht e a turma, tira eles do comando da empresa. Separa o comando da empresa. Simples assim. Separa o comando da empresa. Porque mantiver... Era o certo. Separa o comando porque Pune o CPF, mas mantém o CNPJ. É o certo. Pronto. Pune. Não, pra não manter a concentração. Porque a Odebrecht criou uma concentração nas obras, não só ela, né? Andrade Gutierrez, todas as outras. Então, separa em duas empresas. Pega ela, afasta o comando, cria duas empresas. O Odebrecht lembrando que era um dos maiores empregadores do país, sim, né? Sim. E empregos de qualidade. Sim. Se a gente faz emprego de baixa qualidade, é bom pra quem? Mais uma vez, tudo que você tá falando aí tá contribuindo pra influência americana, velho. É os Estados Unidos que ganham com essa porra toda, bicho. Eu não acho que seja. Emprego pagando pouco pros caras virem, destruindo a indústria de importância. Mas tava tudo na nossa mão e a gente mesmo destruiu, a gente mesmo roubou, a gente mesmo era ineficiente, a gente mesmo tomou decisões econômicas e políticas estúpidas no processo. Se você olhar, você consegue atribuir toda a cadeia de decisão errada no processo a agentes políticos brasileiros com interesses brasileiríssimos. Roubar, fazer lobby, jogar com quem tem poder e obter. Isso aqui é tão brasileiro que, assim, eu não vi ainda a necessidade de um americano pra você ter nada disso. Mas é assim que acontece a influência. Você é manipulado sem você saber que é manipulado. Eu novamente... Olha o que tá acontecendo agora nessa tarifa do Trump aí. Todo mundo acha, uma galera achando que é o Bolsonaro que falou pro Trump taxar o brasileiro. E aí? Você acredita que o Bolsonaro tem alguma influência de falar, Trump, põe uma tarifa aí de 50% aí? Ou é mais fácil o Trump virar e falar, Brasil, se afasta da China, negocie comigo, que é eu que quero o território aí. Mas eu vou falar que é Bolsonaro aí. Eu concordo com você que existe um elemento propagandístico que envolve o Bolsonaro na história e que o Trump tá fazendo um enquadramento geopolítico de todo mundo. E eu concordo com isso. Mas isso não justifica o que aconteceu durante a Lava Jato. Isso, assim, isso não é um elemento suficientemente forte para me fazer parar de pensar que todos os agentes políticos, do Marcelo Odebrecht ao Eduardo Cunha, aos chefes do PP, o partido mais corrupto que tem, todos eles eles tinham agência para fazer isso, eles tinham meios de ação, eles tinham interesse, o dinheiro entrou na conta deles, e eles realmente não precisavam nenhum James, nenhum Jack, nenhum Jason para ir lá e dizer o que eles precisavam fazer, porque isso acontece no Brasil desde que o Brasil é Brasil.